Você que já assistiu ou ainda deseja assistir Os Vampiros de Salem de 79, sugiro que assista Chapelgate antes, pois é praticamente uma história de origens para você entender melhor sobre a mansão maldita que rodeia a história dos vampiros de Salem. Uma das antologias mais férteis de Stephen King, serviu basicamente como um cartão de visita de um escritor que iniciou sua jornada com a publicação de contos em revistas e folhetins universitários, até se destacar com o livro de Carrie. Foi nessa grandiosa obra que Stephen King deu sua contribuição ao subgênero dos vampiros, com a publicação do conto Jerusalém Lot, rascunhado pelo autor na época da faculdade. Depois, o conto ampliaria o universo macabro em seu romance favorito Salem, lançado em 75. Esta obra teve duas adaptações originais em formato minissérie, Os Vampiros de Salem, de 79, e A Mansão Master, de 2004. Mas também teve uma continuação genérica, Os Vampiros de Salem, O Retorno, de 87. A obra de Stephen King, Os Vampiros de Salem, é originalmente conhecida como A Hora do Vampiro. Inspirado na escrita de Bram Stoker na construção de Drácula, Jerusalém Lot é um conto moldado em cartas e trechos de diário, e que basicamente não se trata somente de uma história de vampiros como o subgênero definiu essas criaturas da noite. É sobre relação de sangue, de heranças em forma de pesadelo e culto ao verme. Traz mortos-vivos, a maldição de uma cidade fantasma e um monstro gigante, onde a história ganha vida nos anos de 1850. Bem escrito e com uma narrativa instigante, Jerusalém Lot traz um final sinistro e bastante incômodo, e que diferencia de muitas conclusões consideradas insatisfatórias de Stephen King. A cidade fictícia Jerusalém Lot foi inspirada em Durham, localizada no Maine, por possuir uma ambientação bastante similar e uma estrutura de vila antiga com uma igreja central, conforme o autor justificou em sua biografia Dança Macabra. Realmente é um conto que parece não dar pano para uma adaptação que não traga diferenças significativas. É um terreno arriscado, pisado pelos criadores Jason Fillard e Peter Fillard, na construção da minissérie Chapelgate. Por questões contratuais de direito, eles não puderam fazer uso do nome Jerusalém Lot, devido à adaptação que está em produção, um remake dos Vampiros de Salem, de 79. Nada mais justo que a minissérie tenha alterado seu nome para Chapelgate, uma vez que boa parte do terror proposto tem origem na mansão maldita. Com a estrutura de um casarão gótico, repleto de quartos e sons sinistros, Chapelgate também hospeda mortos-vivos. Há uma diferença imensa entre o conto e sua adaptação, com mais personagens e conflitos de crenças, que oferecem seus sangues aos vampiros, para uma oportuna transformação que lhe trará a condição da imortalidade. Chapelgate está entre as minisséries mais interessantes e atmosféricas do subgênero vampirismo de todos os tempos. Boa parte técnica, ambientações e direção correta permite a boa apreciação, a partir de roteiros dinâmicos. Mesmo os acréscimos no enredo e momentos mais lentos necessários para a construção de personagens não serviram para diminuir a intensidade da produção. Deve-se elogiar também a ótima atuação de Adrian Brody, como o patriarca da voz rouca, atormentado pelo passado e preocupado com o bem-estar dos filhos e com a defesa de seu nome e seu lar. Bem realizado, tendo a apresentação de um líder dos vampiros que remete a Nosferatu, Chapelgate merece a sua apreciação. Esta obra consegue manter uma certa originalidade própria e envolvente, sem desmerecer a obra original de 79 de Stephen King, que já trazia um final igualmente perturbador e triste. Only I can save you. O livro A Hora do Vampiro foi escrito durante a época da faculdade, quando King imaginava um possível retorno de Drácula, nos tempos atuais em Nova York. Posteriormente, alteraria os rumos para uma cidade pequena, a tal Jerusalém Lot, sugerida por sua esposa Tabitha. A primeira adaptação viria 4 anos depois, na direção de um até então violento Tobe Hooper, de Um Massacre da Serra Elétrica, de 74, e Devorado Vivo, de 76. Com os direitos sobre as 400 páginas de A Hora do Vampiro, a Warner Bros. Planejava a realização de um filme. Apesar do interesse de vários realizadores, Stephen King sentiu uma dificuldade no desenvolvimento do roteiro. Assim, a produtora passou o projeto para a área de televisão, com a possibilidade de transformar numa minissérie. No canal CBS TV, teve a exibição oficial de sua primeira parte, 2 episódios, no dia 17 de novembro de 79, conquistando boas críticas e uma posição futura entre as melhores produções de vampiro de todos os tempos. E as justificativas pela boa aceitação se devem à atmosfera de uma cidade pequena que começa a sucumbir a uma ameaça sobrenatural.
Como uma besta horrenda, de pele azulada e acinzentada e imensos dentes, remetendo obviamente a Nosferatu. O mudo que não fala por nada, o Sr. Barlow, tem uma caracterização aterradora, aparecendo aos poucos nos mais de 180 minutos da minissérie. Hopper acerta ao escondê-lo nas trevas, entre as sombras e as mãos de garra. Os demais vampiros, com os olhos iluminados, também dão o tom de terror à produção, com destaque para a cena que envolve o retorno de uma mulher no necrotério. Eles são fracos à luz do sol e se sentem ameaçados pela cruz, típico de um filme de vampiro raiz, que dificilmente encontramos nas produções de hoje em dia. Ainda bem que Ben Myers seja o foco da produção pelo interesse na mansão, que foi o palco de seu pesadelo infantil. É impossível ignorar o jovem Mark Petrie, interpretado por Lance Kervin, fã assumido de terror, com pôsteres no quarto do lobisomem de 41 e Frankenstein de 31, entre máscaras e bonecos. Ele representa o interesse por vingança, depois da perda dos pais no ataque da criatura. Ele se une a Myers no combate aos vampiros, na invasão ao centro do mal, permitindo referências a diversas produções vampíricas posteriores, como A Hora do Espanto, de 1985. O sucesso de Os Vampiros de Salem foi uma grande influência no vampirismo no cinema nas décadas seguintes. A minissérie serviu de inspiração para outros sugadores, além da fraca continuação lançada em 87 e da refilmagem de 2004. Ela foi lançada em DVD no Brasil pela Versátil Filmes, permitindo que você possa acessar esse culto vampírico e assombrar seus próprios pesadelos, mesmo depois de crescido. Em 1987, os Vampiros de Salem retornaram nessa bizarra continuação, que conquistou uma passagem limitada pelos cinemas americanos em maio, sem o mesmo carisma e qualquer identificação com o trabalho original. Embora o conceito seja interessante, uma cidade inteira de vampiros despertando sensações de ameaça constante e claustrofobia. A realização é bem fraca, condizente com outros trabalhos de Coen, criador de Nasce um Monstro, de 74. Não há do que reclamar pelo sangue exposto, que se dissolvem, e a caracterização do original do juiz num monstro com a face de borracha. Mas, mesmo com todas as dificuldades que uma reação poderia permitir, ora, é a cidade inteira, incluindo as sentinelas que caminham durante o dia. Tudo acaba fluindo muito bem para os personagens no roteiro de Coen e James Dixon. No entanto, nada é mais incômodo que a total ignorância pelo trabalho original de Stephen King. Não há menção a nenhum morador do filme anterior, nem mesmo a mansão Master, ou o poderoso Marlowe. E para intensificar essa desconexão, os vampiros chegam a dizer que estão na cidade desde a sua origem, há 300 anos, como se não houvesse a minissérie e todos os acontecimentos da obra do escritor. Fica evidente que o roteiro poderia se passar em qualquer outra cidade pequena habitada por sugadores de sangue, mas a relação é obviamente oportunista, como as continuações de Colheita Maldita. O oportunismo é tamanho que a capa do filme, incluindo o lançamento em DVD caprichado pela Fear Films, traz a mansão Masters e Kurt Marlowe como destaques, com cenas da minissérie na contracapa e o trailer do original, entre os extras. Parece que Larry Cohen queria realmente voltar para Salem Lot, nem que fosse para os caminhos tortuosos e menos assustadores. Responsável na época por trazer sangue novo ao vampirismo na literatura, A Hora do Vampiro de 75 foi o segundo romance de Stephen King a ser publicado e novamente com recepção calorosa por críticas e pelos leitores. Assim como em seu primeiro livro, King novamente soube trazer um tema sobrenatural inserido num contexto humano e realista. Não demorou para que surgisse uma adaptação. Em 79, foi produzida uma versão para TV, dirigida por Tobe Hooper. E em 2004 surgiu um telefilme, na verdade uma microsérie em 2 episódios, feita pela TNT. Ainda podemos contar o filme de 87, que se trata na verdade de uma continuação dirigida por Larry Cohen. Por 2 vezes declarada por King como seu livro favorito, é curioso notar que ninguém enxergou ao longo desses anos que a trama criada pelo autor tinha potencial para atingir as telonas. Mas apesar de ser um telefilme, assim como o primeiro, a mansão Masters compensa suas limitações de formato com qualidades bastante notáveis.
Capaz de assustar pela sua longa duração se assistida em DVD, a obra nunca cai. Entretanto, apresentando um evento narrativo extremamente lenta, levando o espectador sem pressa ao clímax. Fiel em tom e história à obra que lhe serve de base, A Mansão Master conta a sina de Ben Myers, interpretado pelo convincente Rob Lowe, escritor que passou toda a sua infância na cidadezinha de Jerusalém Lot, ou Salem Lot, tendo inclusive passado por um acontecimento traumático relacionado a uma velha mansão, e percebe quando chega alguém misterioso e aluga a antiga casa antes que mesmo pudesse fazê-lo. O desaparecimento de uma criança local é só o início de uma série de eventos misteriosos que deixa claro que a mansão e seus habitantes têm algo a ver com a cidade toda estar se tornando vampiros, capaz de criar uma atmosfera desoladora antes mesmo de algo efetivamente acontecer, através da narrativa em off e da fotografia que aposta em tons frios e pálidos. A estrutura narrativa de A Mansão Master também combina com a estrutura empregada por King em seus trabalhos, que vai descrevendo o ambiente e seus personagens com bastante cuidado, de modo que passamos a nos importar com aquelas pessoas. Contribuem para isso um elenco bem enganjado e convincente, configurando-se no mínimo com uma grata surpresa no meio de inúmeras adaptações decepcionantes. A Mansão Masters é uma obra decente, que não só respeita o material original, como ainda deve agradar a qualquer um que aprecie um bom filme de vampiros. Let me in, Daddy. What's happening to this town? Lembra daquele cachorro negro do filme? Então, ele se chama Cujo, nome também do livro de Stephen King sobre um cão assassino. Outra referência no filme inclui uma cena num bar, onde um homem canta no karaokê a canção Stand By Me, título original da adaptação Conta Comigo, e também da canção tema daquele filme. Life is such a precious gift. Bom, vou ficando por aqui. Conto com vocês para deixar um like para ajudar o canal e se inscrever para receber novos vídeos. Até mais!